ali na reconstrução do templo? Os chamados pós-exílicos, né? Os profetas depois do exílio. Quem lembra? Ninguém lembra nenhum profeta desse tipo? Oi? Malaquias é um. É os últimos ali, né? Zacarias, Ageu, não, Isaías, morreu Oi? Ageu, Zacarias e Malaquias, eles atuaram na reconstrução do templo, dando apoio para o povo, né? Motivando o povo a reconstruir o templo e Jerusalém. Nessa época aqui, o povo judeu viveu uma época de estabilidade, uma época assim em que eles foram enriquecendo, eles foram expandindo os limites do território onde eles estavam habitando, né? Chegaram até quase a igualar o império de Davi e Salomão, porque eles de fato expandiram o seu poderio econômico ali, a influência, né? Nessa época da reconstrução do templo e depois, quem dominava era os persas. Então, lembra, né, da sequência dos impérios. O Império Assírio subjugou Israel, que era o reino do norte. O Império Babilônico subjugou Judá, que era o reino do sul. E depois os persas tomaram tudo. Os persas e os medos, né, eram dois povos meio que aparentados. Então os medos e os persas fizeram um grande império do que era a antiga Babilônia, tá? E é nesse período que nós vamos um pouco começar a falar, né? Porque esse período depois de Malaquias até o nascimento de Jesus, não há nenhum profeta escrito, não há nada. A Bíblia, não há nenhum livro bíblico inspirado que retrate esse período. É nesse período aqui, são 400 anos mais ou menos, né? É nesse período de 400 anos que a gente vê os chamados livros apócrifos. Nós protestantes chamamos de apócrifos, né? Que é aqueles livros que existem a mais na Bíblia católica, que os católicos chamam de deuterocanônicos, tá? Por quê? O que é um cânon? O cânon é a lista dos livros inspirados, né? Então, deuterocânon seria um segundo cânon, tá? Para os católicos, esses livros que foram escritos aqui, entre Malaquias, Ageu, Zacarias, até o nascimento de Jesus, até os escritos apostólicos, esses livros a mais são uma parte do cânon, que para nós é considerado não inspirado. Não tem na nossa Bíblia o livro de Macabeus, por exemplo, né? Não faz parte do nosso cânon, não está nas Bíblias protestantes, né? E não está também na Bíblia dos judeus, no hebraico, né? Não foi incluído no cânon, tá? Então é esse o período que nós vamos falar hoje, antes de começar aqui o Novo Testamento, antes do período que o Novo Testamento vai retratar. Quem que dominava o mundo na época de Jesus? Qual era o maior império? Os romanos. Quem dominava o mundo na época dos judeus, da reconstrução? Que eu acabei de falar. Os persas. Mas entre os persas e os romanos teve um outro império muito grande chamado o Império de Alexandre o Grande. Alguém já ouviu falar de Alexandre o Grande? O que vocês já ouviram falar de Alexandre o Grande? Oi? Ele foi um grande conquistador, né? Com 23 anos ele chegou ali na Índia. Então, com menos de 30 anos, ele praticamente conquistou todo o mundo que era assim, que valia a pena conquistar, digamos assim, na visão da época, né? O mundo era muito maior, mas depois da Índia, na cabeça dele, era só estepes, né? Era só desertos. Então, para que eu vou conquistar esse local? Ele conquistou a Índia e falou aqui. Diz a lenda que ele chegou ali no rio, né? Depois que ele conquistou a Índia, no rio Indo, ali ele chegou e chorou. Por quê? Porque ele falou, agora eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na minha vida. Agora acabou. Ele chorou porque atingiu o sucesso que ele almejava, tá? Então, Alexandre, ele vem da Macedônia, que é
quase, dá para dizer assim, uma parte da Grécia. Apesar que os gregos, eles não consideravam a Macedônia assim um local importante. É mais ou menos igual Galileia, né, na época de Jesus, era um localzinho de nada assim para o pessoal da Palestina, da Judéia. Mais ou menos igual no Brasil, quando se fala na Amazônia, no Pará e no Nordeste, né? Muita gente tem preconceito, né? E aí acho que esses locais não são dignos de nota. Então, a Macedônia, para os gregos ali de Atenas e Esparta, era essa visão que eles tinham também. A Macedônia é um lugarzinho lá e tal. Era esse preconceito que havia, tá? E desse local da Macedônia vem Alexandre. Ele era um rapaz jovem ainda, domador de cavalo, né? Ele gostava de cavalo, ele domava cavalos muito bem, era a arte, né, dele. E ele guia o povo grego, o povo da Macedônia e da Grécia para essas conquistas. Mas o objetivo do Alexandre não era construir um império, era isso aqui, ó, o helenismo. O que é o helenismo? Os gregos não se chamam a si mesmos de gregos, eles se chamam de helenos, né? O nome da Grécia antigamente era Hellas, né? Eu acho que até hoje para os gregos é Hellas também, tá? Grego é uma palavra do latim, era quase não era uma ofensa, mas era mais ou menos assim como alguém chamar de não tem como dizer isso, mas era assim, era uma palavra que os romanos usavam para falar dos gregos, tá? Então os gregos para eles é Hellas, né? Então o helenismo Alexandre queria levar a cultura de Hellas, da Grécia, né, para um mundo que ele julgava assim incivilizado, que precisava de civilização. Então Alexandre o Grande, ele foi conquistando os locais. Eu vou fazer o mapa aqui mais ou menos, vamos ver se eu... Espanha, Portugal, França, Itália. Aí a Grécia mais ou menos aqui perto da Itália. Aqui errei. Mais ou menos isso aqui, a África e a Inglaterra aqui, tá? Aí lá pra cima. Então ele saiu da Macedônia e foi conquistando. Aqui está o Mar Vermelho, né? Arábia. Ele conquistou e chegou até a Índia. Então ele saiu daqui, dessa região da Grécia, né? E foi até a Índia, tá? E ao longo disso aqui ele foi conquistando, por exemplo, aqui a Babilônia, a Pérsia, né? No caso aqui, Israel e tal, chegou na Índia, tá? Esse foi o império do Alexandre, e ele foi levando a cultura grega de certa forma, tá? Mas como o grego, digamos assim, não era tão bom nessa parte da dominação, né, de efetivar uma dominação, após a morte de Alexandre, o império dele se dividiu em dois, entre uma parte que era chamada dos Ptolomeus e dos Seleucidas. Não precisa decorar isso, mas só para entender, né? Depois que Alexandre morreu, o império se dividiu, e tudo que se divide, de certa forma, enfraquece. Israel aqui, Judá e Israel, ficaram como parte dos Ptolomeus, que governavam aqui, principalmente a partir do Egito. Os Seleucidas governavam a parte norte, que é a que você vê no mapa ali nessa folhinha, tá? Na folhinha a parte verde dos Ptolomeus, né? E os Seleucidas ali na parte rosa, né? A parte aqui do norte do Império de Alexandre, tá? Então, os judeus estavam sob o domínio dos Ptolomeus. Aí vai entrar, agora vocês vão entender o que aconteceu aqui no livro de Macabeus, que está na Bíblia Católica. Quem tem a Bíblia Católica pode ler em casa, para entender essa época. Um cara chamado Antíoco Epifanes era o governador dessa parte dos Ptolomeus, né, da parte verde ali que vocês têm no mapa. Então esse cara, ele não entendia, como a maioria dos gregos não entendiam, ou a maioria das pessoas da época não entendiam, como que os judeus podiam adorar
para eles o nada, né? Porque eles iam no templo e não via no templo dos judeus, e eles ouviam falar que não tinha nenhuma figura, nenhum deus, nenhuma escultura, nada. Era algo, altar, velas, né, candelabro e só, e um véu. Então ele ficou abismado, né? Isso incomodava um pouco esse pessoal que tinha vários deuses, né? É mais ou menos às vezes o incômodo que alguém é acostumado a entrar em catedrais que tem várias imagens, sentem em igrejas protestantes que quase não tem nada, né? É um templo branco e pelado. Então é mais ou menos isso que os gregos ou as pessoas do Oriente Médio eles sentiam quando descobriam que o Deus dos judeus não podia ser pintado, não podia ser esculpido, e o nome dele também não podia ser escrito por qualquer um, e nem pronunciado. Então eles pensavam, mas que Deus é esse, né? Um Deus estranho. Aí esse Antíoco, por outras razões também, vocês leram ali, né? Esse Antíoco Epifânio, ou Epifanes, ele no ano de 168 a.C., o que ele fez? Ele colocou uma estátua de Zeus, o deus dos gregos, né? O deus do trovão. Colocou uma estátua de Zeus no templo dos judeus. E aí algumas fontes da história dizem que ele queria obrigar o sumo sacerdote Matatias a oferecer um sacrifício a Zeus. E o sacerdote disse não. Aí um judeu, né, ele falou, deixa que eu sacrifico para não haver matança. O sumo sacerdote pegou a espada e matou esse judeu. E aí começou a revolução, porque os judeus mais fiéis saíram matando aqueles que eram judeus helenistas, tá? O que era um judeu helenista? Um judeu que absorveu a cultura grega, que Alexandre trouxe. Então era um judeu que era judeu por fé, mas assim na vida cotidiana seguia várias coisas dos gregos, inclusive não circuncidavam mais os filhos. Aí os Matatias, ele nessa revolução contra os Ptolomeus, né, contra esse império que era descendente do Alexandre, então esse Matatias mandou circuncidar todas as crianças judias, né, à força. Então foi a circuncisão geral. E matava os judeus que eram assim, continuavam desrespeitando a lei, a Torá, em função dos costumes gregos. Então foi uma revolução grande aqui na Palestina, tá? Essa revolução, na verdade, ela vai terminar quando os romanos, né? Então os judeus conseguem independência e a revolução termina quando os romanos dominam aqui a Palestina no ano 63 a.C. Aí termina, digamos assim, a independência dos judeus, porque agora os romanos que vão dominar esse império todo. Até aqui alguém tem alguma pergunta? Deu para entender o Império Grego, né? A queda do Império Grego, os romanos surgindo. O que fica de importante nesse período, né? Essa coisa do helenismo. Os judeus estavam ali entre adotar ou não a cultura grega. De certa forma, os judeus adotaram a cultura grega. Por quê? Todos falavam grego. Tanto que o Novo Testamento foi escrito em grego e não em aramaico, que era a língua dos judeus na época do Novo Testamento. Os judeus não falavam mais o hebraico, a não ser aquele judeu mesmo, mais ortodoxo, né? Ele mantinha o hebraico, mas eles falavam aramaico. Eles sabiam ler o hebraico, mas pouco entendiam, né? A língua deles era o aramaico. Jesus, a língua de casa de Jesus era o aramaico, não era o hebraico. O hebraico era a língua da sinagoga e do templo. Tanto que a Bíblia dos judeus, né, era lida em hebraico, mas alguém sempre traduzia para o aramaico ou para o grego. Tá? Então o hebraico era uma língua sagrada, né, para eles. Eles liam a Torá, né, os rolos da lei de Deus, o Pentateuco, os profetas em hebraico. E aí às vezes faziam uma tradução em aramaico, o sermão era em aramaico e assim por diante. Aí vocês vão entender essa sigla, né? O que significa LXX? Oi? O que é LXX? Que número é esse em Romanos? 70, né? Então, esse é o nome, né?
Septuaginta, 70. 70 é o nome da tradução do Antigo Testamento, que é em hebraico, para o grego. Porque os judeus já não entendiam hebraico, então era necessário traduzir a Bíblia dos judeus, o Antigo Testamento, para o grego, que era a língua que agora eles estavam falando. Tá? Foi essa Bíblia que Jesus vai usar, por exemplo, em várias partes, em citações do Novo Testamento. Era essa Bíblia que Paulo e outros apóstolos usavam, citavam no Novo Testamento. Né? Quando lá na epístola Paulo diz assim, é por isso diz o profeta Isaías. Ele não usa o texto hebraico ali, ele usa a tradução grega, a Septuaginta. Então essa tradução foi muito importante. Ela foi feita aqui em Alexandria, né? Alexandria era a capital do Império dos Ptolomeus, né? Lá no Egito, tá? Então, nesse local existia uma enorme biblioteca e um centro assim universitário gigantesco, né? E aí essa biblioteca, esse centro, que diz a lenda também, que decidiu contratar 70 sábios para traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E aí a lenda, é uma lenda, isso não é real, mas é uma lenda bonita, né? Diz que cada um dos sábios, né, traduziu todo o Antigo Testamento sozinho, num lugar fechado, né? Não tinha contato com os outros tradutores. E aí no final se comparou as 70 traduções. E aí se constatou que nenhuma vírgula saiu diferente na tradução. Era tudo igual. Essa história foi inventada para quê? Para o pessoal acreditar que essa tradução era uma tradução inspirada, para começar a usar. Já tinha golpe de marketing naquela época, né? Então era o marketing. Quem fez essa tradução falou, é inspirada por Deus. A gente contratou 70 sábios, mestres da lei, para traduzir, e nenhuma vírgula da tradução deles saiu diferente, né? Então essa lenda era para retratar, e de fato, né, esse respeito à Septuaginta, essa tradução, era muito grande mesmo. O pessoal utilizava, né? E aí vem os romanos. Então, quando os judeus são dominados pelos romanos, eles já tinham grego, já sabiam falar grego, falavam aramaico em casa, e passaram a falar que língua agora também? Que língua os romanos falavam? Os romanos falavam latim, né? Os romanos vêm da onde? De que país? Qual é o país de Roma? Roma está num país hoje. Qual é o país? Está na Itália, né? Então, Roma era uma cidade de pastores na Itália. Era uma cidade pequena, de rural, uma cidadezinha, né? Quando Alexandre estava dominando tudo, Roma estava preocupada só na próxima ovelha ser carneada para o próximo churrasco. Essa era Roma. Só que Roma era uma cidade que estava num local assim muito bom, fácil de defender, tinha contato com outras cidades da Itália. E aí Roma teve que se envolver em algumas guerras, porque foi atacada, e sentiu o gosto da vitória. Então eles dominaram a Itália, expulsaram um povo chamado etrusco, né, que governava ao norte, entraram em guerra com cidades gregas aqui no sul da Itália, venceram, sentiram o gosto da vitória. Pronto, unificamos a Península Itálica, né? Aí a coisa começou a crescer. Tinha uma cidade aqui no norte da África chamada Cartago, tá? É Cartago. Cartago tinha relação com que povo? A gente viu semana passada. Quem era que colonizava Cartago? E aqui várias cidades na Espanha. Quem colonizava os mares, o mar Mediterrâneo? Quem dominava? Antes de Alexandre ainda. Quem já dominava? Era um país aqui do norte de Israel, aqui, os fenícios, Tiro e Sidom, dominavam os mares e tinham várias cidades, portos comerciais ao longo do mar Mediterrâneo, tá? Para os fenícios, o mar Mediterrâneo se chamava como? Né? Os romanos também adotam a mesma coisa. Para os fenícios e os romanos, né, dá para dizer assim que o mar Mediterrâneo era o nosso mar,
Mar Nosso, né? Os romanos principalmente gostaram, né? Quando os romanos dominaram tudo aqui, ó, eles chamavam o mar Mediterrâneo de Nosso Mar. Por quê? Eles navegavam livremente, sem preocupação nenhuma com povos estrangeiros, tá? Por enquanto, né, no que eu estou relatando aqui, Roma só dominou a Itália. Então o mar estava na mão dos fenícios, dos gregos, a guerra foi no mar. E aí Roma e a Fenícia, o Cartago ali, teve uma guerra sangrenta, guerra naval, guerra pela terra, né? Mas por fim os romanos dominam Cartago. E aí dominam todo o norte da África. Chegam no Egito. Lembra da história do... agora eu não lembro do imperador romano, se era o Júlio César. Mas um imperador romano domina o Egito e se apaixona por quem? Oi? Cleópatra. Essa história é verdadeira, né? Ele se apaixonou por Cleópatra. Cleópatra era a governadora do império dos Ptolomeus, na época que os romanos chegaram no Egito. Então os romanos dominaram o norte da África e foram dominando aqui, ó, né? Saíram da Itália, dominaram a Grécia, dominaram a Espanha, Portugal, dominaram a Capadócia, a Ásia Menor, e aí dominaram Israel, né? Então toda essa parte do império, aqui tem o rio Danúbio. Então ao sul do rio Danúbio era o Império Romano. Ao norte do rio Danúbio eles chamavam do quê? Quem que morava aqui no norte do rio Danúbio para os romanos? Eram os bárbaros, tá? O que significa a palavra bárbaro? É uma palavra grega, significa mais ou menos assim, ó. Pro grego, né, a língua deles, lógico, era a mais bonita. Então, quando eles ouviam uma tribo germânica falando, né, quando ouviam pessoas de outra língua falando, eles falavam, nossa, eles estão fazendo barbar. Barbar é blá blá blá, né? É o povo do blá blá blá. Então os bárbaros é o povo do blá blá blá, de uma língua primitiva que a gente não consegue entender. Então para os romanos também, os bárbaros eram aqueles que não tinham a mesma cultura. Eram assim, a gente chama assim, pessoas sem civilização, né? Como que a gente usa assim, selvagem quase, tá? Era essa noção que os romanos tinham dos povos do norte. Os vikings, os alemães, os noruegueses, os ingleses, né? Os anglo-saxões, tudo para os romanos eram bárbaros. Para os gregos também. Só que quando Roma domina a Grécia, o que acontece? Aí tem um cara que era um famoso escritor romano, que vocês não precisam decorar quem é, né? Mas ele diz assim, ó, que os dominados dominaram os dominadores. Os gregos conquistaram os romanos pela cultura. Quando os romanos chegaram na Grécia, ficaram espantados com o grau de civilização, com as construções, com os sistemas, com a organização e principalmente com as artes, com a cultura, com o teatro, com os esportes, né? Com tudo que a gente gosta no mundo de hoje praticamente vem da Grécia, né? Então, se a gente vai ter uma Copa do Mundo e ela é de 4 em 4 anos, isso se deve também às Olimpíadas que surgiram na Grécia, são de 4 em 4 anos, né? As Olimpíadas eram feitas em honra aos deuses do Olimpo, né? Então tinham vários jogos na Grécia, várias cidades faziam jogos. A cidade de Olímpia fazia um jogo, por isso que as Olimpíadas chamam Olimpíadas, porque essa cidade chamada Olímpia na Grécia fazia Jogos Olímpicos, né? Então aí tem gente que fala, no cristão não pode ir na festa junina, né? Então o cristão também não podia jogar os Jogos Olímpicos, porque eles eram feitos em honras a vários deuses gregos, né? Vejam vocês que a gente vai discutir isso nos próximos dias, né? A gente às vezes segue tanta regrinha e vê tanto cabelo em ovo, que se você for ter que ser coerente com o que você diz, você tem que ir até as últimas consequências. Então, se um cristão pode ir numa festa junina, porque a festa junina vem lá a homenagem a São João, a Santo Antônio, então um cristão também não deve assistir às Olimpíadas.
porque eram jogos feitos em honras a vários deuses pagãos, né? Então vejam como a coisa é maior. Se o cristão não pode celebrar o Natal, porque o Natal vem de uma origem pagã, segundo alguns, né? Então o cristão também não pode jogar a Olimpíada. E eu não vejo nenhuma religião, nenhuma igreja proibir alguém de jogar uma Olimpíada ou de assistir uma Olimpíada, né? Então vejam, quando a gente às vezes se apega a algumas regras na vida, a gente está cometendo o erro dos fariseus. Aí uma hora essa regra que você estipulou, ela vai dar pau, ela vai dar e agora? O que eu faço? Né? Então quando a gente discute com alguém que é contra a festa junina, e aí a gente chega nesse ponto, a pessoa não tem como sair. Ou ela diz, não, de fato, agora para mim, a Olimpíada é pecado. Ou ela vai ter que dizer, não, mas espera aí, Olimpíada e festa junina são coisas diferentes. Não, não é. É a mesma coisa, né? A origem é pagã da mesma forma. Então a gente, às vezes você segue uma regra e você vê que, analisando mais a fundo, ela não tem nenhuma sustentação, né? É só uma regrinha que alguém inventou para achar um ponto de ficar acusando os outros, que era o que os fariseus de certa forma faziam, tá? Essa origem do Império Romano, todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Então era esse o mundo que Jesus conheceu, digamos assim, né? Quando ele nasceu. Era esse o mundo que os apóstolos habitavam. O mundo dominado pelos romanos, que falava grego, mas falava latim também, né? E o mundo dos judeus, que se falava aramaico. Então era mais ou menos assim, ó. Nascia, aprendia o aramaico em casa, ia para a sinagoga, tinha que aprender a falar o latim para lidar com as autoridades romanas, com soldados, era o latim, era a língua do fórum, dos tribunais, mas também aprendia o grego, porque se ele quisesse ler qualquer livro, se ele quisesse estudar em qualquer universidade, tinha que aprender o grego. É mais ou menos, o grego e o latim eram igual o inglês é hoje, tá? E mais ou menos, dá para dizer assim, o grego era o inglês de antigamente, todo mundo era o francês de antigamente, né? Todo mundo aprendia francês para estudar, para ler obras, e aprendia o inglês para viajar, né? Então o francês hoje já caiu, né? Hoje é só o inglês para tudo. Mas ali havia o latim e o grego. Os próprios romanos aprenderam grego para conseguir ler a literatura grega, né? Os romanos foram responsáveis também por guardar essa literatura que chega até hoje, né? E qual é o reflexo disso para o nosso mundo hoje? Dessa relação dos romanos e dos gregos? Alguém assistiu um filme chamado 300 ou Troia? Alguém assistiu? Não, você só assistiu esses filmes porque os gregos escreveram livros, né, que falam essas histórias, né? Troia está num livro chamado Ilíada, né, que foi um tal de Homero que escreveu, um grego, né? Escreveu não, dizem que ele sabia de cor, ele declamava e compunha de cabeça, igual um repentista, né? E aí alguém colocou isso no papel. Mas isso não entra em questão. O fato é que um grego escreveu, um romano traduziu, conservou e um americano gravou, colocou num filme. Então veja que os impérios, né, eles vão se conectando também nessa parte da cultura, tá? Então, para começo, é mais ou menos isso, tá? Para vocês entenderem essa sucessão da dominação política e da cultura da época em que Jesus e o Novo Testamento foram escritos. Agora vocês entendem por que o Novo Testamento foi escrito em grego e não em hebraico, nem em aramaico e nem em latim, porque era a língua que o pessoal usava para ler as coisas, tá? Todo mundo sabia um pouco de grego, tá? Alguém tem alguma dúvida? A gente vai agora para um aspecto dos próprios judeus, né? Então, vamos entrar agora. A religião judaica, ela mudou bastante. Assim, como que era a religião judaica ali, por exemplo, na Jerusalém de Esdras e Neemias e do templo? O que se fazia no templo? Podem falar. O que se fazia no templo? Oi? Não entendi. Oferecer sacrifício.
depois da reconstrução do templo, né, quem o templo eram sacerdotes, né? Então vamos colocar aqui. O templo eram sacerdotes que cuidavam. Tá? Templo, sacerdotes. Mas no povo ali no dia a dia, nem todo mundo morava perto do templo. Podia ir no templo todo sábado, ou, né, tinha judeu que morava a centenas de quilômetros de distância, porque eles foram dominados pelos babilônios, pelos assírios e foram espalhados. E muitos não voltaram, muitos ficaram nesses locais, nessa diáspora. Então, o pessoal que morava longe, como que eles conservavam a religião deles? Como que conservavam o judaísmo? Se eles não podiam ir para o templo, se eles não tinham como levar as ofertas ou mandar as ofertas para o templo, levavam, mas não tão costumeiramente. Então, foram criadas as chamadas sinagogas, que significa assembleia, né? As sinagogas era mais ou menos hoje o que é a igreja, a congregação local. Então no sábado o judeu ia na sinagoga, ouvia a leitura da Torá, do Antigo Testamento, fazia as orações, ouvia um ensino sobre a Bíblia, né? Quem que cuidava da sinagoga e do ensino era o rabino, né? Era o mestre, era aquele que estudou teologia, digamos assim, né? Mas haviam outros teólogos, né? Outros estudiosos que eram os mestres da lei, ou, né, os escribas, tá? Aí depende da tradução da Bíblia, né? Mestres da lei e escribas eram estudiosos da lei, do Antigo Testamento. Eles liam, estudavam, memorizavam, liam, estudavam, memorizavam. Era um serviço árduo, tá? Então o rabino, mestres da lei, cuidavam da sinagoga. Tá? Por que essa divisão aqui é importante? Porque dentro dos sacerdotes, digamos assim, surgem os chamados, vamos dizer assim, surge o sinédrio, né? O que era o sinédrio? O que aconteceu de importante no sinédrio? Na Jesus? Quem lembra? Oi? Jesus foi, pode falar mais alto. Jesus foi julgado no sinédrio. Ué, mas quem governava não eram os romanos? Por que foi julgado lá no sinédrio? O sinédrio era formado por sacerdotes, por escribas, mestres da lei. Por que no sinédrio? Porque os romanos permitiam que cada povo tivesse uma certa independência para assuntos internos, né? É mais ou menos igual quando o pai e a mãe faz assim: olha, filho e filha, vocês, pequena, se resolvam. Eu não quero me estressar se um rasgou o caderno do outro, se o outro pulou na cama de um, se virem, tá? Só vai chegar na gente o que de fato é importante. Se quebrou um vidro, se está machucado, se deu um soco, aí o pai e a mãe vai se meter na briga de vocês. Mas enquanto for essas briguinhas aí de rasgar o papel, pegou, né, se resolvam. Era o que os romanos faziam. Diziam, ó, esses assuntinhos aí de Messias, de não sei o que, vocês que se resolvam, judeus. Então os judeus tinham, assim, capacidade de julgar, mas não podiam condenar ninguém à morte. Para condenar alguém à morte, aí tinha que levar para Pilatos, que era o governador romano. Por isso que Jesus vai de lá para cá, né? O romano fala, não é meu assunto esse negocinho de Messias aí, se vira lá com Herodes, que é o chefe de vocês aí, dos judeus, e com o sinédrio. Aí vai para o sinédrio, vai para Herodes, é condenado, volta para Pilatos, e aí Pilatos, ó, já foi condenado pelos judeus. Então só precisa da sua homologação para executar, porque nós judeus, né, Herodes não tinha o poder de mandar matar, era só Pilatos que podia. Então quando Pilatos lava a mão é um ato de covardia, assim, porque estava na mão dele matar ou não, e ele acaba sucumbindo à pressão e manda executar Jesus. Então o sinédrio era esse conselho religioso da época. Digamos assim, que dentro das sinagogas e do povo comum surgem os fariseus. Os fariseus não surgem no templo, os fariseus surgem
entre o povo comum. Não foi assim, digamos, pastores, né, hoje, assim, não foram os pastores que inventaram os sacerdotes, mas foram o povo comum, os que iam às sinagogas. E os fariseus eram conhecidos por tentar seguir a lei que estava no Antigo Testamento, à risca, e além da lei, a chamada lei oral. O que era a lei oral? Era a interpretação da lei. Então, aonde havia certa dúvida, a lei oral tentava estabelecer o que podia ou não podia fazer. E aí, os fariseus seguiam essa lei oral, né? Mas o que é uma lei oral para os cristãos hoje? Essa coisa de ir na festa junina, não está na Bíblia, né, explicitamente escrito. Então, alguém tem que interpretar. Não, vamos ler o que está na Bíblia e vamos interpretar. Aí alguém vai dizer, não, a Bíblia proíbe idolatria, por isso então festa junina é pecado, porque homenageia Santo Antônio e São João. Não pode ir. Isso é chamar, a gente pode dizer assim, que seria mais ou menos uma lei oral, né? São regras além do que está na Bíblia, tá? Do que está no caso aqui, além do que está no Antigo Testamento. Dizem que os fariseus seguiam, além do que está no Antigo Testamento, cerca de 103 a 603 a 613 leis orais a mais. Então, todos os pormenores da vida, né, estavam ali estabelecidos para os fariseus. Eles eram muito bem vistos pelo povo. O povo olhava o fariseu e dizia, olha, esse cara dá para confiar, esse cara é honesto. E era mesmo, o fariseu era honesto, não roubava, seguia as leis. Então o fariseu tinha uma vida assim, você pegava o imposto de renda dele, está tudo declarado corretamente ali, inclusive os centavos. Se alguém deu 10 reais para ele, ele vai declarar aquele 10 reais que alguém deu de presente, por exemplo, na declaração dele. Lógico que na época não tinha isso de imposto de renda, né? Mas estou dando um exemplo. Eles eram extremamente assim, tentavam nos últimos detalhes não cair em nenhum pecado. Por isso eles eram assim muito bem vistos. E o que isso gera? Dentro de uma pessoa que segue à risca algumas regras e é elogiada pelos outros, o que gera na pessoa? Como que o fariseu era visto nos evangelhos? Era essa a ideia que nós temos dos fariseus, quando a gente fala fariseu. Hoje é quase um xingamento, né? Você é um fariseu. Naquela época não, o fariseu era íntegro, né? Assim, aparentemente íntegro. O problema do fariseu não estava por fora, estava lá dentro. Por isso que Jesus chama eles de hipócritas, ou sepulcros caiados, né? Aquele sepulcro que por fora é bonito, mas dentro tem o quê? Tem só coisa podre, barata e rato, né? Então, o fariseu é assim, por fora era exemplar, mas por dentro, qual era o problema? A falta de amor ao próximo. O amor deles pela lei era maior do que o amor deles pelo próximo. Esse era o problema dos fariseus, né? E não é isso que acontece às vezes com a gente? Se a gente segue certas regras e tem uma certa reputação, a nossa tendência não é olhar para alguém que não segue as regras e se sentir mais, ou se sentir no direito até de apontar, ou dizer, ainda bem que eu não sou igual fulana de tal, ou fulano de tal. De repente, se a gente vive um casamento legal e vê alguém se separar, a gente não sente aquele orgulho, ou pelo menos o meu casamento, né, eu conservo. Ou se a gente olha para os nossos filhos e para os filhos do vizinho, os nossos filhos trabalham, são honestos, não são drogados. Se a gente olha para o vizinho e de repente o filho não trabalha, não faz nada, a gente não sente aquele orgulho, né? Eu soube educar meus filhos, olha aí os filhos do vizinho. É humano isso, né? Naquilo que a gente faz bem, a gente se sente mais do que um outro que aparentemente faz pior do que a gente. Esse era o erro dos fariseus. Como eles eram melhor em tudo que a média da população, então eles se sentiam assim a nata da espiritualidade. Nós não temos erros. Quem erra são os outros. Aí, ao lado dos fariseus, existia um grupo chamado de saduceus. Os saduceus não acreditavam em alma, espírito e nem ressurreição. Tá? Para os saduceus não existia isso de morreu o espírito vai para o céu. Morreu, sei lá o que eles acreditavam até.
Acho que acreditava assim, morreu, acabou. Né? Ressurreição, então nem falar. Né? Os saduceus eram influenciados por quem será? Os fariseus eram totalmente contra o helenismo, né? Assim, o judeu não podia cair nos costumes gregos, ou costumes romanos gregos, né? Greco-romanos. Os saduceus já seguiam os costumes gregos, costumes romanos e gregos. Né? Os saduceus achavam legal, tá? Então, quem lembra de um embate que Jesus teve com os saduceus? Um saduceu muito esperto, ele faz uma pergunta para Jesus. Lembra quando alguém diz assim a Jesus: Jesus, uma mulher casou, o marido dela morreu, ela casou com o irmão morreu, casou com outro irmão, o irmão morreu, casou com 7 irmãos que morreram. Quando ela morrer, ressuscitar e tal, com quem ela vai estar casada? Com qual dos irmãos? Era um saduceu. Ele estava fazendo essa pergunta para debochar de Jesus, para mostrar, olha como essa crença em ressurreição aí é uma besteira acreditar em ressurreição dos mortos, em espírito, né? Era um saduceu. Então é importante vocês lembrarem quem eram os fariseus, quem eram os saduceus, quem eram os mestres da lei, os rabinos, né? Saduceu então era esse judeu que seguia os costumes gregos e até as ideias gregas, né? Que os gregos eram assim também. Essa coisa de ressurreição, né? Lembra que os atenienses falaram para Paulo? Depois você fala disso daí, outra hora a gente vai querer te ouvir. Então os saduceus também não acreditavam em ressurreição da carne. Por quê? Porque para o saduceu ou para o grego da época a ressurreição da carne era um absurdo, como para muitos cristãos hoje. Quer ver? Eu vou fazer um teste, vamos ver. Quando a gente ressuscitar, o nosso corpo, a gente vai comer? Morreu, Jesus voltou, ressuscitamos, fomos para Nova Jerusalém. A gente vai sentir, como que vai ser nosso corpo? Aí é que tá, isso é a crença do saduceu. Para eles, ressuscitar num corpo que come, que bebe, que sente, era um absurdo, porque a carne era considerada o quê? Era pecado, era a carne para nada se aproveita. O material não presta. Aquela ideia de que o corpo é o que mesmo que a gente fala às vezes? O corpo é a casca, não é a casca do espírito. O corpo é o que? Algumas pessoas falam, isso aqui é só a carcaça. O corpo é só uma carcaça do espírito. É mentira, né? É mentira. O nosso corpo, quem que fez o nosso corpo para você chamar o corpo de carcaça do espírito? Quem que criou o corpo do ser humano com as próprias mãos? Foi Deus, né? Olha só, Deus criou o corpo com as mãos e o espírito com sopro, né? Então, o corpo tem o mesmo valor do espírito para Deus. Deus não separa. Quando Deus fala vai para o inferno o espírito e o corpo também. Ou seja, se a gente vai para Nova Jerusalém, a gente não vai só como anjinho espiritualmente ressuscitado. Nós vamos de fato ressuscitar da carne. Não é isso que a gente fala no credo apostólico? Creio na ressurreição da carne, não na ressurreição do espírito. Não é o espírito que vai ressuscitar, é a carne, é o corpo. Então lá na Nova Jerusalém, muito provavelmente, você vai comer um banquete de verdade. Não é só a absorção espiritual da luz que vai ter lá. Vai comer mesmo, vai ter comida lá. Você vai sentir gosto, você vai sentir apertar as pessoas também, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte da ressurreição até? Isabel? Assim, eu não saberia dizer, mas provavelmente eu acho que sim. Os saduceus era mais um partido político até, né? Assim, eles eram mais ricos e tinham mais influência política, os saduceus. Eles estavam com a nata. Por quê? Óbvio. Se eles gostavam dos costumes gregos e romanos, eles estavam ali com os romanos. Eles não viam problema nenhum em pagar imposto para o romano, né? Os fariseus eram contra. Os fariseus achavam absurdo você pagar imposto para o romano. Era idolatria quase, né? Então fariseus e saduceus estavam sempre em constante
atrito por causa da posição política. E aí tem outro grupo que a gente esqueceu de frisar: os cobradores de impostos, ou os chamados publicanos. Os cobradores de impostos eram contratados por licitação. Os romanos entraram na licitação. Como que é? Promulgava-se um edital. Quem quer ser cobrador de impostos, coloque aqui o quanto você vai cobrar de juros, né? Assim, o quanto você vai cobrar de comissão. Quem colocasse a menor comissão ganhava dos romanos o selo para ser cobrador de impostos. Então o cobrador colocava ali, ó, eu vou ficar com 1% do imposto cobrado. Aí ele ganhava a licitação, ele ia cobrar os impostos e retinha 1%. E na verdade não era esse 1% ou 5 ou 10 que eles retinham como salário que fazia eles ricos. O que fazia de fato um cobrador de imposto rico? O que faz rico um fiscal corrupto hoje? Oi? Por fora, propina. A propina fazia o cara rico. Então o cobrador chegava lá, ó, seu imposto é tanto. Por fora aí me dá disso e eu perdoo sua dívida. Você paga um mínimo ali e eu perdoo. Então era isso, assim que eles enriqueciam. Aí você entende por que os judeus tinham muita raiva do publicano. Quem que era publicano mesmo? Quem lembra de um publicano? Hã? Mateus era publicano, lembra? Ele estava lá cobrando impostos e Jesus chamou: ó, eu vou hoje na sua casa. E aí um fariseu vendo Jesus ir na casa de Mateus, o que um fariseu pensava de Jesus? Tá comendo com um pecador ali, ó, ladrão, né? Entende agora a mente do fariseu? Aí um fariseu vê uma mulher derramar perfume nos pés de Jesus e beijar e secar com o cabelo. O que um fariseu que seguia 600 leis orais que impediam até de uma mulher encostar num homem, pensaram de Jesus quando viu a prostituta ali, a mulher de má fama, né? Todo mundo fala prostituta, mas ninguém sabe se era prostituta, era mulher de má fama. Quando viu uma mulher de má fama ali beijar os pés de Jesus, o que um fariseu pensava de Jesus? É o pior dos pecadores. O que muita gente, já aconteceu isso, o que muita gente pensa de um padre dando carona de shortinhos curtos? Ou um pastor, né? Aí de repente o padre abre a porta do carona, sai uma loira bonita, shorts curto, barriga de fora, e ele trouxe a menina em casa. O que muita gente pensa do padre ou do pastor, que seja que for? O que pensa? Olha lá, ó. Ou está traindo a esposa, no caso do pastor, ou do padre ali, ó, a mulher do padre. E às vezes ele de repente encontrou na rua, era membro da igreja e decidiu dar uma carona para a menina até em casa, né? Era assim que os fariseus pensavam de Jesus. Olha só, deixou a mulher ali encostar nele, no pé dele. Que coisa vergonhosa, que pecado que esse rabino Jesus está cometendo, tá? Agora, quando vocês forem ler os evangelhos, vocês vão entender melhor por que várias coisas aconteceram lá, tá? Tem um outro partido chamado Zelotes. Os Zelotes eram assim descendentes da revolução de Macabeus. Então como será que eram os Zelotes? Veja que os Macabeus mataram os infiéis, né? Circuncidaram à força os judeus que não eram circuncisos. Como que era um Zelote na época de Jesus então? Como funcionava a cabeça dele? Sabe homem-bomba? Era um homem-bomba da época. Assim, vamos matar os romanos, custe o que custar. Então havia um grupo de zelotes que andava com uma adaga nas costas. Eles viam um romano, ou viam um judeu muito romano demais e apunhalava pelas costas, né? Estocava o punhal assim na jugular e matava, né? Alguns dizem que Judas Iscariotes era esse tipo radical de zelote. Judas Iscariotes era zelote. Por isso ele trai Jesus. Ele não traiu Jesus porque ele era ruim, porque ele era mau. Não, ele traiu Jesus porque ele não acreditava mais em Jesus como Messias. Judas Iscariotes queria um Messias zelote, guerreiro, matador de romano, né? Matador de judeu infiel, matador de publicano. Então quando Judas Iscariotes diz assim, olha essa mulher desperdiçando perfume que podia dar aos pobres,
Judas Iscariotes estava preocupado com os pobres? Com o que Judas Iscariotes estava preocupado ali? Esse dinheiro podia ser usado no quê? Na revolução. Comprar arma, comprar espadas, recrutar um exército para expulsar os romanos. Isso era um zelote. Zelote, lembra, né? Zelote parece a palavra o quê? Zelo, né? Então eram zelosos, assim, eram radicalmente zelosos pelos judeus contra os romanos. Tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Deu para entender esses vários partidos? Jesus, exatamente, Jesus caiu no momento em que os próprios judeus não se entendiam e os judeus não gostavam dos romanos e provavelmente vice-versa, os romanos não gostavam de judeus. Lembra de Herodes? Herodes era de uma família extremamente cruel, né? Herodes pai mandou matar. Quem que ele mandou matar? O Herodes pai. Não o que condenou Jesus. Não. Oi? As crianças de Belém. Mandou matar as criancinhas. E o Herodes de Jesus mandou assim, queria matar Jesus a todo custo. Inclusive diz que um desses aí, que era vários Herodes, era Herodes Antipas, Herodes não sei o que, eram vários, tá? Um deles, eu não lembro qual, ele disse assim: no dia que eu morrer, mate várias pessoas, aleatoriamente, porque se não chorarem por mim, vão chorar por alguém, no dia da minha morte. Diz que aconteceu isso, tá? Então era um extrema, Herodes assim, era uma família que gostava do poder. E eles eram extremamente inteligentes, porque eles começaram a governar os judeus na época dos gregos. Veio os romanos, né? E eles se mantiveram no poder. Eles conseguiram se manter no poder. Porque a família de Herodes não era judaica, não era judia. Era da onde? Era descendente de Esaú. Então eles eram de qual nação? Quem lembra? Ele era edomita. Idumeu, né? Edomita, tá? Ele era descendente de Esaú, tá? O Herodes que a gente conhece, os Herodes da Bíblia, tá? Para terminar, a gente só tem mais um partido que é chamado de essênios. Esse aqui não tem muita importância para nós, eles não aparecem tanto, mas os essênios, eles são famosos por causa dos rolos do Mar Morto. Quem já ouviu falar dos rolos do Mar Morto? Quem já ouviu falar? Dona Irene, o que são os rolos do Mar Morto? Exatamente, né? Então, os rolos do Mar Morto eram os rolos da Bíblia que os essênios tinham. E ficou lá guardado por mais de quase 2000 anos. Aí um pastor de ovelhas, uma ovelhinha fugiu, diz a lenda, mas acho que é verdade mesmo, aconteceu mais ou menos assim. Então uma ovelhinha fugiu, ele foi atrás nas montanhas do Mar Morto. A ovelhinha entrou numa caverna, ou acho que ele atirou, eu não lembro agora se ele atirou uma pedra. Eu sei que a ovelhinha, ele perseguindo a ovelhinha, achou uma caverna. E aí entrou na caverna e viu esses rolos, em potes assim, de barro, né, de cerâmica, guardados. E esses rolos contêm assim, vários textos do Antigo Testamento. Aí pegaram esses rolos para comparar com o texto hebraico da Bíblia e bate assim com uma exatidão fenomenal, né? Provando que a Bíblia do tempo de Jesus, dos essênios ali, é exatamente igual à Bíblia que nós temos hoje, o Antigo Testamento. Essa é a importância dos rolos do Mar Morto, a comprovação de que a cópia do Antigo Testamento, ao longo de centenas de anos, manteve o texto bíblico extremamente fiel, né? Parecido. Então quem tinha esses rolos eram os essênios. Os essênios eram um grupo assim de pessoas chamadas ascéticas, né? Assim, ascetas no sentido saíram do mundo para viver no mundo purificado deles, né? Lógico que naquela época não dá para dizer que existia ascetas, porque isso surgiu depois, né? Um pouco depois, mas assim, era um povo que queria se livrar do pecado do mundo, se separando do mundo. Então eles viviam numa comunidade em Qumran, né? Qumran, e ali eles construíram uma fortaleza e tal, faziam suas leituras.
e aguardavam quem? Aguardavam o Messias, né? E lá permaneceram. Os romanos destruíram essa comunidade com grande engenhosidade técnica, né? Então os essênios ficavam no alto do desfiladeiro aqui, né? Mais ou menos assim. Como que os romanos conseguiram subir com tropas e entrar nos muros? Né? Era quase impossível. Os romanos foram jogando terra aqui, ó, até que fizeram um baita de uma rampa para entrar ali e destruir tudo. Então foi um trabalho de formiguinha que os romanos fizeram, e aí eles destruíram os essênios, tá? Então a importância dos essênios é essa. Era uma comunidade que já na época de Jesus já não existia mais, mas foi importante pela preservação desses rolos, tá? Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu esqueci de mencionar aqui, por que será, não está na Bíblia, mas por que será que Jesus surgiu nessa época? Por que Jesus não surgiu não surgiu com os persas? Por que os romanos? O que os romanos tiveram de diferente? Exatamente. Era a paz romana, a pax romana, né? Os romanos, ao dominar tudo, eles tornaram aquele mundo ali onde Jesus nasceu um mundo pacificado. Tá? Por quê? O mar Mediterrâneo, Paulo pôde navegar por ele sem se preocupar com pirata, com nada, porque era dominado pelos romanos. Os romanos garantiam segurança. Paulo pôde viajar pelas estradas romanas porque havia segurança. E o cristianismo expandiu porque havia uma linguagem comum. Já pensou se Jesus nasce na época em que cada local falava uma língua? Aí ia ter que traduzir a Bíblia para várias línguas antes de chegar em vários locaizinhos. Não, quando veio Jesus, o mundo romano falava o grego, entendia o grego. Então a disseminação do evangelho foi muito rápida dentro do Império Romano. Então 3 coisas importantes na dominação romana: a paz que eles pela guerra impuseram ao mundo, a Pax Romana, as estradas seguras e muito bem pavimentadas, o mar, a segurança no mar, e a língua e a cultura unificadas. Todos entendiam o grego. Então essas 3 coisas foram muito importantes na época de Jesus, que os romanos estabeleceram. Inclusive as estradas hoje que levam a Roma, muitas existem até hoje. Se você for para a Grécia, você vai ver ali a estrada que leva a Roma, várias estradas que ainda hoje dá para você usar com carroça para ir para Roma. Imagina hoje, né? A gente vê as estradas aí, 10 anos está tudo esburacado. Os romanos, 2000 anos de história, e as estradas que eles construíram até hoje ali, quase que em perfeitas condições de uso, porque eles construíram com pedra, né? Não era concreto nem picha, era pedra mesmo, né? E aí até hoje está lá, então, essas estradas. Era isso aí? Alguma dúvida? Alguém? Deu para entender tudo? Então, para a semana que vem, vocês vão ler Mateus. Não deu para falar do capítulo 1, vou deixar para a semana que vem. Leiam Mateus. Será que vocês conseguem ler todo o Evangelho?